Então, para relembrar, ontem nós vimos uma questão mais principiológica, teórica, vimos várias questões, vários mandamentos que envolvem o custeio. Na sequência, a gente foi aprender quem são os segurados da Previdência Social no que se refere ao regime geral. Lá nós vimos já no dia de hoje que nós temos dois grandes grupos. Grupo dos segurados obrigatórios, grupo dos segurados facultativos. Para quem está em casa acompanhar a gente também, nós temos dois grandes grupos e esse grande grupo dos obrigatórios se divide em 5 categorias. E essas 5 categorias, elas são em empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e segurado especial. Todos esses são obrigatórios, por quê? Porque eles têm atividade remunerada. Todos contribuem da mesma forma para o INSS? Não. Cada um contribui de um jeito. Nós vimos que o empregado, trabalhador avulso e o empregado doméstico, eles trabalham de uma forma muito parecida. Eles também vão ter alíquotas parecidas e eles também serão tratados pela Previdência Social quase sempre de um modo parecido. Já o contribuinte individual tem um regramento bem diferente e o segurado especial mais diferente ainda, já que o segurado especial, aquele que vive em regime de subsistência, economia familiar, o que acontece com ele que eu contei para vocês? Como que ele faz a contribuição? Por meio da comercialização do excedente da sua produção. Ah, professora, mas aquele então que não vive lá nos 4 módulos fiscais, como a senhora falou, que tem empregados permanentes, ele não é rural? Ele continua sendo rural. Ele só não é segurado especial. O rural, ele pode ser empregado, ele pode ser um empregado doméstico no meio rural, ele pode ser um contribuinte individual rural, fazendeiro, o grande produtor, ou ele pode ser segurado especial. E o segurado especial, sim, aquele que vive no regime de subsistência, de economia familiar, e ao invés de fazer contribuição desse modo que a gente viu hoje, que é aquele modo tendo uma contribuição, uma alíquota fixa para quem ele presta serviço, ele vai fazer por meio do excedente, através da nota fiscal. Certos? Todo mundo compreendeu essa parte hoje pela manhã? Aí eu disse para vocês que o empregado, o trabalhador avulso e o doméstico, eles têm umas alíquotas de acordo com o quê? A faixa salarial a qual eles pertencem. E hoje de manhã nós vimos essas faixas salariais. Hoje, nos dias de hoje, era 8%, 9%, 11%. Com a reforma da Previdência, elas passam a ser progressivas, elas já eram, mas elas passam a ser cumulativas. E as pessoas vão pagar cada faixa que compreende seu salário em 7,5%, 9%, 12% ou 14%. Isso para o regime geral da Previdência, relembrando o que a gente viu de manhã. Certo? Na sequência, eu disse para vocês, mas o contribuinte individual, né? E você que está acompanhando a gente de casa, ou está no trabalho, ou às vezes está no carro, indo para algum lugar, como que funciona o contribuinte individual? O contribuinte individual é o empresário, o autônomo, a antiga figura, né, de autônomo e de empresário. Hoje a legislação chama eles de contribuintes individuais. E esse? Como que eu sei quem ele paga? Como ele paga? Eu disse para vocês alguns slides atrás que para ele nós temos 2 considerações a serem feitas: alíquota e responsabilidade tributária. E isso depende de quê? Da pessoa para quem ele presta serviço. Então, se o contribuinte individual prestar serviço para uma pessoa física, eu tenho o regime 1. Se ele prestar serviço para uma pessoa jurídica, a partir de abril de 2003, eu tenho o regime 2. Até aí todo mundo acompanhou, né? Se ele presta serviço para uma pessoa física, eu dei o exemplo que eu vou lá na casa da Silvana, dar uma aula para a Silvana, ela me chamou, eu fui dar uma aula lá na casa dela para ela. Ela falou, vem aqui, professora, eu quero uma aula particular. A partir do momento que eu fui na casa da Silvana, estou prestando serviço para uma pessoa física. A alíquota é cheia, 20%. E a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição é minha como contribuinte autônoma. E eu tenho que, saindo da casa, Silvana me deu o dinheiro, eu vou, preencho a guia, chamada GPS, Guia da Previdência Social, faço o meu recolhimento no mês seguinte, né? Porque eu trabalho no mês, competência cheia, fechou 30 dias, faço o meu recolhimento.
porque o contribuinte individual é regime de caixa, o empregado é regime de competência. Lembra que nós comentamos isso? E relembrando tudo isso, Silvana vai me pagar, eu vou pagar 20% e eu que tenho que recolher. Mas, se eu presto serviço para uma pessoa jurídica, como eu estou prestando aqui para a Unipública, eu venho, presto minha aula para a Unipública tem que reter a minha contribuição. Essa é a diferença. A responsabilidade pelo recolhimento automaticamente repassa para quem? Para a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica fica obrigada a fazer a retenção, mas não a alíquota cheia de 20%. Essa alíquota vai ter um desconto de 45%, e esse desconto vai levar a uma alíquota de 11%. 11%. 20% com 45% de desconto, 11%. Então, isso é só para lembrar vocês que é mais vantajoso prestar serviço para PJ. E era isso que a administração pública queria, para incentivar as pessoas a sair da informalidade. Porque se eu vou lá na casa da Silvana, a gente toma um cafezinho, presta um serviço para ela, ela me paga, fica uma coisa totalmente informal. Se ela me pagar em dinheiro ainda, né, não fica prova, não fica nada. Como que o Estado, como que a Previdência Social vai controlar isso? É difícil. Então, ele fala, olha, vamos dar um incentivo para o trabalho formalizado. Como que eu controlo? As PJs nós temos como controlar. As empresas, as pessoas jurídicas, é mais fácil. Então, vamos colocar um controle em cima deles. Mas, eles não tinham essa obrigação. Vamos dar um bônus para o segurado. Se ele procurar a PJ e exigir que a PJ faça tudo certo, eu dou um desconto para ele. E aí, eu consigo trazer essas pessoas para a formalidade. Eu não estou fazendo juízo de valor, se eu concordo, se eu não concordo. Esse foi o pensamento do Estado, quando criou, lá em 2003, essa regra, com essa ideia. Qual que é o problema para a empresa? O problema para a empresa é que, a partir desse momento, o valor do contribuinte individual que lhe presta serviço vai englobar a folha de pagamento. Antes, era só os empregados. Agora, a folha de salários de uma empresa, ela é todos os empregados, mais todos os contribuintes individuais que lhe prestem serviço. E os 20% da cota patronal da empresa é sobre o todo. O que torna, sem dúvida alguma, a contribuição patronal para a empresa muito maior, muito mais cara, muito mais gravosa para os custos daquela empresa. Todo mundo acompanhou? Ótimo. Então, assim, essa é a regra principal. Vocês vão observar que no material eu coloquei várias observaçõezinhas, várias especificações, para que vocês tenham esse conhecimento. Então, se a gente for caminhando no material, eu explico o salário de contribuição do individual, que é muito semelhante com o do empregado, só que aqui eu somo tudo que ele trabalhou no mês, até o limite do teto, lembrando que é regime de caixa, é tudo que entra naquele mês que vai ser computado. Já lá no regime de competência, é o salário combinado, é aquele mês a mês que ele recebe no lerite. Bem, o salário de contribuição, eu contei para vocês que ele nem sempre foi assim, que eu escolhia o valor do salário, né? Ele tinha um regramento antes. Esse regramento eram as classes que eram escolhidas por via de uma análise contributiva. E essa alíquota, então, via de regra, ela é de 20%, mas nós vimos os descontos, né, que eu falei para vocês, os 45% de desconto, e ela passa a ser 11% toda vez que o contribuinte individual prestar serviço para uma empresa, uma PJ ou um equiparado, que nós vimos, só que os equiparados têm uma regra própria. Então, a prestação de serviço para pessoa jurídica, 11% que recolhe, a prestação de serviço para pessoa física, 20%, sendo que, naquele exemplo que eu dei, se eu for lá na casa da Silvana, sou eu a responsável pelo meu recolhimento. Se eu presto serviço para uma empresa, para uma pessoa jurídica, é a pessoa jurídica quem faz a chamada retenção. Nós temos o hábito de dizer é deduzido, mas na verdade é retido. Esse valor ele não é uma dedução, não é a empresa que fica com esse valor. Esse valor ele é apenas retido.
A empresa paga para o empregado, quando a gente está falando de empregado, e paga para o contribuinte individual, no caso da prestação de serviço, e retém do salário dele um percentual que ela vai arrecadar. O que é arrecadar? É a empresa pegar esse valor, recolher por meios próprios de informação na GFIP e social e repassar esse valor aos cofres públicos. Pode falar. A pessoa física sempre vai pagar 11%, que ela é contribuinte individual, a menos quando ela presta serviço para a pessoa jurídica. 11% e só. E não presta serviço para ninguém. Sim, mas daí você está recolhendo como o quê? Contribuinte individual. Mas você está recolhendo da tua atividade ou você está recolhendo do... Ah, sim, mas daí é outra situação. Aí você está recolhendo como contribuinte individual, já vou explicar. A gente vai chegar nas alíquotas reduzidas, que abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Eu já vou explicar, tá? Bem, via de regra, é assim que funciona. O colega está dando um exemplo. Por que ele recolhe menos? São os nossos próximos slides. Regra geral, 20% para o contribuinte individual que presta serviço para a pessoa física. E 11% para o profissional que presta serviço para a pessoa jurídica. Mas nós temos duas alíquotas reduzidas, que é o próximo slide que o colega ia falar. Quando o contribuinte individual abre mão da aposentadoria por tempo, algo que agora, inclusive, não é nem necessário mais, porque a aposentadoria por tempo deixa de existir. Só que a gente está esperando a publicação do decreto. O decreto ele vai ser reescrito. Então, ele vai ser adequado à emenda constitucional da reforma da Previdência. E ali nós não sabemos como vai ficar essa alíquota. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixa de existir. Então, teoricamente, ninguém mais precisa pagar nos 20%. Concordam? Porque, via de regra, se eu abro mão da aposentadoria por tempo de contribuição, a minha contribuição é de quanto? 11%. Existe um desconto para quem abre mão de se aposentar por tempo e aceita aposentar por idade. Isso era muito lógico antes da reforma. Porque antes da reforma, o que acontecia? As pessoas naturalmente ou aposentavam jovens com tempo de contribuição, ou esperavam a idade e pegavam um cálculo melhor na aposentadoria por idade, que era mais vantajosa, principalmente porque o fator previdenciário ele era facultativo. Mas a gente não sabe como isso vai ficar. Então, via de regra, por enquanto, como se trata de contribuição, até março nós estamos com tudo normal. Viu? Como que é mesmo seu nome? José, né? Então, José, até março continua assim. O decreto deve sair em janeiro, regulamentando essa situação. Então, essa situação ainda como se diz, ainda está uma indecisão a respeito dessa parte. Tá? Mas não é só essa. Nós temos mais uma figura de 11% também, que é o MEI. Desculpa, de 5%. Então, nós temos duas figuras com desconto. Nós temos o trabalhador que abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição, esse vai pagar 11%, e nós temos o microempreendedor individual que vai pagar 5%. Então, nós temos duas figuras com desconto. Não, mas esse é facultativo. Esses são facultativos. Esse que nós estamos falando são obrigatórios, todos individuais. Quando eu entrar no facultativo, eu vou dar um mesmo exemplo de 11 e o mesmo exemplo de 5, só que daí para o facultativo. Que o não fala, eu vou lembrar, Leandro. Que o Leandro, viu? Lembrei, estou começando a decorar os nomes. Que o Leandro acabou de lembrar a gente, tá? Mas esses são só facultativos. É o próximo passo. Então, professora, mas tem um que paga 5%, tá ótimo, todo mundo vai pagar 5%. Não. Toda vez que eu tenho uma figura de contribuição reduzida, eu tenho critérios bem específicos para poder fazer esse pagamento, tá? Então, eu não posso escolher. Então, vamos lá. O MEI, ele tem uma receita bruta anual de até R$81 mil. Então, ele tem uma limitação. Receita bruta de 81 mil quer dizer 7 e pouco por mês, certo? 6 e pouco? Quem divide 81 por 12 aí para a professora que não é boa de matemática?
Alguém divide aí 81 por 12. Quanto que dá para a gente ter uma ideia no mensal? 6.750. Então, vejam, não é um valor tão alto, porque nós estamos falando da receita bruta, sem descontos, sem a dedução do imposto e sem a dedução daquilo que custa o meu trabalho também. É o valor bruto que você recebe. Então, não é um valor alto, né? Mas é importante porque essa alíquota ela é muito utilizada para salão de cabeleireiro, para manicure, para pedreiros, para diaristas. Então, o MEI é muito utilizado porque ele é uma alíquota do microempreendedor individual. Tá? Então, ela veio para trazer um benefício para essas pessoas. Mas é importante que a gente saiba. Tem outros impostos que são pagos pelo MEI? Sim. Por meio da guia DAS, eles têm que recolher terceiros. Então, embora eles fiquem livres de todos os demais recolhimentos, eles precisam recolher também terceiros, porque eles estão vinculados ao comércio, né, aquelas confederações, ou comércio e serviço, prestação de serviço, aí eles vão ver direitinho e também vão pagar ICMS ou ISS, dependendo do tipo da atividade. Eu não vou entrar muito nesse meio tempo, porque hoje a nossa aula é de reforma, mas é só para vocês compreenderem que existem essas figuras, tá? Saindo dessa questão aqui, só para vocês saberem também, recolhi sem ter direito. Fui lá, usei a alíquota menor, não preenchi os demais requisitos, o que que eu faço? Vai ter que complementar a diferença. Vai ter que pagar a diferença daquilo que não tinha direito e fez. Recolhi 11%, vai ter que recolher os 9 que faltam. Recolhi 5, mas a minha receita bruta era 150 mil. Vai ter que recolher 15% que falta. Senão esse tempo não vai servir para nada. E aquela contribuição que você fez equivocadamente, ela cai no princípio da solidariedade.